Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 247º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Crônicas, capítulos 12 e 13, livro de Ruth, capítulos 3 e 4, e livro de Romanos, capítulo 15, dos versículos 14 a 23. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Crônicas, capítulos 12 e 13. A invasão de Sisaque. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, abandonou a lei do Senhor e todo o Israel fez o mesmo. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Isso aconteceu porque tinham transgredido contra o Senhor. O rei do Egito atacou a cidade com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, a saber, um exército de líbios, suquitas e etíopes. Sisaque tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então o profeta Semaías foi falar com Roboão e com os príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se haviam ajuntado em Jerusalém, e lhes disse: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, e por isso eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, a palavra do Senhor veio a Semaías, dizendo: Eles se humilharam. Não os destruirei, mas em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Porém serão servos dele, para que conheçam a diferença entre o que é servir a mim e servir os reinos da terra. Então Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham, usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Pelo fato de Roboão ter se humilhado, a ira do Senhor se afastou dele e não houve destruição total, porque em Judá ainda havia boas coisas. O reinado de Roboão de Judá. O rei Roboão fortificou-se em Jerusalém e continuou reinando. Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. A mãe dele se chamava Naamá e era amonita. Roboão fez o que era mal, porque não dispôs o coração para buscar o Senhor.
Quanto aos demais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história de Semaías, o profeta, e no livro da história de Ido, o vidente, no registro das genealogias? Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Abias, de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Micaía e era filha de Uriel, de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias começou a guerra com um exército de valentes guerreiros de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão pôs em ordem de batalha contra ele um exército de 800.000 homens escolhidos, todos valentes guerreiros. Abias pôs-se em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, escutem o que vou dizer. Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e aos seus filhos, por uma aliança perpétua? Contudo, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e se rebelou contra o seu senhor. Juntaram-se a ele uns homens vadios e malignos, que desafiaram Roboão, filho de Salomão. Como Roboão era ainda jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Agora vocês pensam que podem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Vocês são uma grande multidão e estão trazendo com vocês os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Não é verdade que vocês expulsaram os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e escolheram para si outros sacerdotes, como fazem os povos das outras terras? Qualquer um que vem para consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se torna sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o abandonamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, colocando em ordem os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas, para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor, nosso Deus. Ao passo que vocês o abandonaram. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, e também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para darem o grito de guerra contra vocês, ó filhos de Israel. Não lutem contra o Senhor, o Deus de seus pais, porque vocês não serão bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e atacassem o exército de Abias pela retaguarda, de maneira que o seu exército estava em frente dos homens de Judá, e a emboscada vinha por detrás deles. Quando os homens de Judá olharam, viram que a batalha estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, Deus derrotou Jeroboão e todo o Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas suas mãos. Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, de maneira que morreram 500.000 homens escolhidos de Israel. Assim os filhos de Israel foram humilhados naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Abias perseguiu Jeroboão, ele tomou as cidades de Betel, Gesana e Efron, com as suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. O Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Abias, porém, se fortificou,
tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Quanto aos demais atos de Abias, tanto o que fez como o que disse, está tudo escrito no livro da história do profeta Ido. Amém. Compreendendo o livro 2 de Crônicas, capítulo 12, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Roboão andou com o Senhor por 3 anos depois de se tornar rei. Referência capítulo 11, versículo 13. Contudo, no 4º ano de reinado, quando seu trono estava seguro, ele e todo Judá se afastaram do Senhor para adorar ídolos. As palavras abandonaram, quebraram e rejeitaram com relação à resposta do povo à aliança do Senhor ocorrem com frequência no registro dos reis de Judá e de Israel, conforme capítulo 12, versículo 1, versículo 5, capítulo 13, versículos 10 a 11, capítulo 15, versículo 2, capítulo 21, versículo 10, capítulo 24, versículos 18, 20 e 24, capítulo 28, versículo 6, capítulo 29, versículo 6, capítulo 34, versículo 25. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 18, capítulo 19, versículo 10, versículo 14 e 2 de Reis, capítulo 17, versículo 16, capítulo 21, versículo 22 e capítulo 22, versículo 17. São as referências chaves sobre esta mensagem. Qualquer que tenha sido a influência, esses reis sabiam que estavam violando a aliança e pecando contra o Senhor. Não é preciso ser rei para sofrer as consequências trágicas de violar conscientemente os mandamentos de Deus. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7. Toda vez que o povo de Deus passa por disciplina por causa de seus pecados, é possível fazer um novo começo ao ouvir a palavra de Deus e se humilhar perante o Deus da palavra. Esta foi a promessa que Deus fez ao seu povo quando Salomão dedicou o templo, conforme capítulo 7, versículos 13 e 14. Roboão e seus oficiais se humilharam diante do Senhor e ele impediu Sisaque de destruir Jerusalém. No entanto, Judá agora estava sujeito ao rei do Egito e tinha de lhe pagar tributo. O povo de Deus descobriu que seu livre-arbítrio para pecar levou a escravidão dolorosa e custosa ao Egito, pois as consequências do pecado sempre custam caro. A exposição bíblica dos versículos 10 e 11. Roboão não tinha recursos para fazer réplicas de escudos, por isso substituiu os escudos de ouro roubados por escudos de bronze, e as cerimônias reais continuaram como se nada tivesse acontecido. Quantas vezes os tesouros preciosos de gerações anteriores se perderam por causa do pecado e, depois, são substituídos por coisas baratas. A vida continua e ninguém parece perceber a diferença. Foi isso que aconteceu com a igreja em Laodiceia, Apocalipse 3, versículos 17 a 19. As falsas ações espirituais podem continuar por muito tempo antes de alguém perceber que Deus não se faz mais presente. Compreendendo o versículo 16. Se não fosse a mão poderosa de um Deus soberano, a nação judaica nunca poderia ter feito o que o Senhor lhe havia chamado para fazer, dar testemunho do único Deus vivo e verdadeiro, escrever as Escrituras e trazer o Salvador ao mundo. A nação se dividiu em duas. E tanto os líderes como as pessoas comuns que viviam dos dois lados da fronteira se afastaram do Senhor para servir aos ídolos. Embora os sacerdotes ainda continuassem o ministério do templo em Judá, durante os 345 anos de Roboão a Zedequias, apenas 8 dos 19 reis de Judá foram classificados como bons. Quanto aos 20 reis de Israel, a maioria era de homens egoístas, classificados como maus. Alguns foram melhores que os outros, mas nenhum se comparou a Davi. Compreendendo o capítulo 13 do livro 2 de Crônicas, versículo 1.
Este filho de Roboão foi escolhido a dedo por seu pai por causa de sua capacidade comprovada, conforme capítulo 11, versículo 22. Mas não era um homem temente a Deus, conforme 1 de Reis, capítulo 15, versículo 3. Ele reinou apenas 3 anos, de 903 a 910. Era da linhagem davídica por meio de ambos os pais, uma vez que Absalão, o filho infame de Davi, era avô ou bisavô materno de Abias, conforme 1 de Reis, capítulo 15, versículo 2, e 2 de Crônicas, capítulo 13, versículo 2. Abias talvez tivesse o sangue de Davi correndo nas veias, mas não tinha o coração de seu ancestral batendo no peito. Roboão, pai de Abias, viveu em guerra contínua com Jeroboão e Abias continuou a tradição. Exposição bíblica dos versículos 3 a 12. Abias conhecia sua história e cria no que Deus havia dito a Moisés e Davi. Ele teve coragem de pregar um sermão para Jeroboão e seu exército de 800.000 homens, o dobro das forças de Judá, fazendo-os lembrar do verdadeiro fundamento da fé judaica, conforme versículo 10. Como plataforma, Abias usou o monte Zemaraim, um lugar proeminente localizado na fronteira entre Benjamim e Israel, conforme Josué, capítulo 18, versículo 22. Abias abriu seu sermão fazendo Jeroboão se lembrar de que a linhagem de Davi era a verdadeira dinastia real, segundo o que estava declarado na aliança imutável de Deus com Davi. Referência 2 de Crônicas, capítulo 3, versículo 5 e 2 de Samuel, capítulo 7. Exposição bíblica dos versículos 8 a 12. Abias fez Jeroboão se lembrar de que apenas o filho de Arão poderiam servir no templo. O único templo do Senhor que tinha legitimidade divina estava em Jerusalém. Ali, os sacerdotes, filhos de Arão, realizavam a forma de adoração ordenada por Deus por meio de Moisés. Judá adorava o único Deus vivo e verdadeiro, enquanto Israel adorava 2 bezerros de ouro. Os sacerdotes de Israel ministravam por dinheiro e não eram servos do Senhor designados por ele. Em Judá, o povo honrava o Senhor Deus. Deus está conosco. Então, se quisesse atacar Judá, Israel, consequentemente, estaria lutando contra o Senhor. Exposição bíblica dos versículos 13 a 19. As sentinelas de Abias não estavam fazendo um bom trabalho, pois, enquanto seu rei falava, alguns dos soldados de Jeroboão foram para a retaguarda de Judá e prepararam uma emboscada. Judá viu seu exército, que era menor em número, lutando em 2 linhas de frente. Sem dúvida, uma situação perigosa. Ter bons princípios teológicos é importante, mas manter uma boa estratégia e contar com vigias atentos ao serviço também é importante. Enfrentando o desafio e colocando suas palavras em ação. Abias clamou ao Senhor por livramento. Ao mesmo tempo, os sacerdotes tocaram as trombetas, conforme Números 10, versículos 8 a 10. E o exército de Judá deu um grande grito, assim como o povo havia feito em Jericó. Josué 6, versículo 20. Deus enviou a vitória no mesmo instante. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Crônicas, capítulo 13. Trago o versículo 22. O Senhor agiu assim para a glória de seu nome. Abias não se destaca como um governante temente a Deus, mas devemos elogiá-lo por compreender a verdade do Senhor e por sua fé no poder de Deus. Abias não era como Josué, mas o Deus de Josué ainda era o Senhor de seu povo, mostrando-se fiel. Abias tornou-se cada vez mais poderoso, gerou muitos filhos e ajudou a continuar a dinastia de Davi. Deus usa pessoas imperfeitas para fazer sua vontade, se tão somente elas confiarem nele. Vamos para a leitura no livro de Ruth, capítulos 3 e 4. Ruth e Boaz na eira. Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz?
E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Rute respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Rute foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Rute chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Rute, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Rute ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Rute lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para a sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Boaz casa com Rute. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou: ó fulano, chega até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Rute, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo.
Este era antigamente o costume em Israel quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: "Faça você o resgate", tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: "Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso." Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: "Somos testemunhas." E disseram a Boaz: "Que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá." Rute dá à luz Obede. Assim Boaz recebeu Rute e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: "Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos." Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: "Nasceu um filho para Noemi", e o chamaram de Obede. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmom. Salmom gerou Boaz. Boaz gerou Obede. Obede gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Amém. Compreendendo o livro de Ruth, capítulo 3, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Havia outros homens que teriam prazer em se casar com Ruth, conforme versículo 10, mas não poderiam tê-la resgatado. Apenas um parente poderia fazer isso, e Boaz era essa pessoa. Uma vez que Noemi sabia que Boaz estaria usando a eira naquela noite e ficaria lá para cuidar dos grãos, ela instruiu Ruth a se preparar para encontrá-lo. Ruth se preparou com cuidado para se apresentar a Boaz. Exposição bíblica dos versículos 2 a 9. A eira normalmente era uma plataforma elevada fora da aldeia e, muitas vezes, era instalada em uma colina, onde poderia receber a brisa da tarde. Uma vez que o grão estava colhido, os trabalhadores o lançavam para o alto e o vento levava a palha enquanto o grão caía ao chão. Os homens muitas vezes trabalhavam à noite, quando a brisa estava soprando, e dormiam na eira para proteger a colheita. Compreendendo o versículo 3.a, com relação aos judeus, a lei de Moisés exigia lavagens cerimoniais e era normal tomar banho e trocar de roupas antes de um evento especial, conforme Gênesis 35, versículos 1 a 3. Se quisermos entrar em um relacionamento mais profundo com o nosso Senhor, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Conforme 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Toda vez que pecamos, devemos orar: "Lava-me", conforme Salmos 51, versículos 2 e 7. Mas às vezes Deus nos diz: "Lave-se, limpe-se",
conforme Isaías 1, versículo 16. Devemos nos separar daquilo que nos contamina e entristece o Pai. Referência a 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 ao capítulo 7, versículo 1 e Tiago 4, versículos 7 e 8. Compreendendo o versículo 3.b, os povos orientais usavam óleos perfumados para proteger e curar o corpo e deixar um cheiro agradável na presença de outros. A noiva, em particular, tomava o cuidado de usar um perfume agradável que fizesse com que fosse bom estar perto dela, conforme Cantares, capítulo 1, versículo 3, versículos 12 a 14, capítulo 4, versículos 11 a 16. O óleo da unção fala da presença e da obra do Espírito Santo em nossa vida. Seu Filho irrepreensível de Deus precisou do poder do Espírito Santo, quanto mais nós. Nós nos atrevemos a orar na força da carne quando o Espírito está presente para nos ajudar. Referência Romanos 8, versículo 26 e Efésios 2, versículo 18. Compreendendo o versículo 3.c, o terceiro ato de preparação de Ruth foi mudar de roupa. Ela deveria tirar as vestes de uma triste viúva e se vestir para um casamento, conforme Isaías 61, versículos 1 a 3. Ruth provavelmente não possuía um guarda-roupa grande, mas tinha um traje especial para ocasiões festivas. Noemi teve fé para crer que Ruth logo estaria se preparando para um casamento. A salvação é retratada como uma muda de roupa, conforme Lucas 15, versículo 22 e também Isaías 61, versículo 10. E vida cristã significa tirar as roupas de luto da velha vida e vestir as vestes da graça, da nova vida. Colossenses 3, versículos 1 a 17 e também João 11, versículo 44. Não podemos entrar na presença de Deus com a nossa própria justiça, pois todos os nossos atos de justiça são trapo imundo, conforme Isaías 64, versículo 6. Só podemos chegar à justiça de Jesus Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, a qual nos deu gratuitamente no amado. Referência a Efésios 1, versículo 6. Compreendendo o versículo 4, Ruth preparou-se para ir ao encontro de Boaz. Ao aprender a se apresentar a ele, não havia nada de errado nesta conduta, pois era a única maneira pela qual Ruth poderia se oferecer ao resgatador de sua família. Ela tinha de se colocar aos pés do Senhor da colheita, e ele faria o restante. Os sacerdotes do Antigo Testamento sabiam como se aproximar de Deus, porque ele lhes dera suas instruções na lei. Os cristãos do Novo Testamento sabem se aproximar de Deus porque, na palavra, ele nos disse que é necessário. Seja em nossa comunhão particular com o Senhor, seja no culto público, não temos o direito de alterar os princípios da visão que Deus estabeleceu. Compreendendo o versículo 5, Ruth prometeu obedecer ao sábio plano de Noemi. Ela não era apenas uma ouvinte da palavra, mas praticante. A disposição de obedecermos ao Senhor é o segredo de saber o que Ele quer que façamos e ser abençoados quando cumprimos sua vontade. Compreendendo o versículo 9, quando ele perguntou quem era, Ruth respondeu que era ela, mas não se referiu a si mesma como uma moabita. Agora ela era serva de Boaz. Ela estava fazendo um novo começo. Encontramos o nome de Ruth 12 vezes neste pequeno livro e, em 5 dessas referências, ela se identifica como Moabe, conforme capítulo 1, versículo 22, capítulo 2, versículo 2 e versículo 21 e capítulo 4, versículo 5 e versículo 10. Ao estender a aba da capa sobre uma pessoa, você está reivindicando essa pessoa para si mesmo, conforme 1 de Reis, capítulo 19, versículo 19, Ezequiel 16, versículo 8. Especialmente no casamento, a palavra traduzida por aba também significa asa. Ruth estava sob as asas do Senhor Deus, conforme Ruth 2, versículo 12, e agora estaria também sob as asas de Boaz, seu amado marido. Que bela descrição de casamento! Compreendendo o versículo 11, Boaz não só acalmou os temores de Ruth,
mas também lhe fez uma promessa sobre o futuro: farei por você tudo o que você me pedir. O que Deus começa, Ele termina, e o que Ele faz, faz bem. Conforme Marcos 7, versículo 37, e Filipenses 1, versículo 6. Ruth não era obrigada a fazer por si mesma o que só Boaz poderia fazer. Compreendendo o versículo 12, a grande preocupação de Boaz era o resgate de Ruth, mesmo que o resgatador de outra família tivesse de fazer isso. Quando vemos isso como um retrato de nossa redenção em Jesus Cristo, sabemos que nenhum outro membro da família poderia resgatar um mundo perdido. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Referência a Atos 4, versículo 12. Compreendendo o versículo 15, Boaz encheu o manto de Ruth com 6 medidas de cevada, que seria um mantimento para mais de 2 semanas. Boaz não só acalmou os temores de Ruth e lhe deu segurança para o futuro, mas também supriu suas necessidades presentes de modo generoso. Ele não havia lhe pedido nada, mas Boaz deu os cereais a ela porque a amava. Ele estava prestes a se casar com Ruth e não queria que a sua futura esposa ficasse recolhendo espigas no campo como uma pobre trabalhadora. Compreendendo o versículo 17, Noemi já não podia dizer que estava com as mãos vazias, conforme capítulo 1, versículo 21. Agora elas estavam cheias por causa da graça do resgatador da família. A fé e a obediência de Ruth produziram uma completa transformação na vida dela e de Noemi, e agora elas estavam vivendo pela graça. Compreendendo o versículo 18, por meio da fé e da paciência, herdamos as promessas de Deus, conforme Hebreus 6, versículo 12, capítulo 10, versículo 36. Uma vez que Noemi e Ruth acreditavam que Boaz cumpriria o que ele disse que faria, elas esperaram com paciência até que receberam a boa notícia de que Ruth ficaria noiva. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Referência a Salmos 37, versículo 5. Acalme-se foi o conselho de Noemi para Ruth, e foi um sábio conselho. Nossa natureza humana muitas vezes fica nervosa e quer ajudar Deus. Todavia, quando tentamos fazer isso, só pioramos as coisas. Compreendendo o capítulo 4, exposição bíblica dos versículos 1 a 20. O tema fundamental deste capítulo é o resgate. As palavras resgatar, comprar e compra são usadas pelo menos 15 vezes. Não há resgate sem que se pague um preço. De nosso ponto de vista, a salvação é gratuita para todos aqueles que invocar o nome do Senhor, conforme Atos 2, versículo 21. Mas, do ponto de vista de Deus, o resgate é muito caro. Exposição bíblica dos versículos 1 a 12. A lei do resgatador da família é apresentada em Levítico 25, versículos 23 e 24, e a lei que rege o casamento pelo levirato é encontrada em Deuteronômio 25, versículos 5 a 10. O objetivo dessas leis era preservar o nome e proteger a propriedade da família em Israel. Deus era dono da terra e não queria que ela fosse explorada por ricos que se aproveitassem dos pobres e das viúvas. Exposição bíblica dos versículos 5 a 6. Como um parente próximo, Boaz poderia resgatar a propriedade da família que Elimeleque havia hipotecado quando levou sua família para Moabe. Noemi não era rica o suficiente para resgatar a propriedade, mas Boaz poderia comprá-la de volta e mantê-la na família. A esposa do falecido acompanhava a propriedade, portanto, o resgatador da família tinha de se casar com ela e criar filhos com o nome do falecido. Eles então herdariam a propriedade e o nome, e as posses da família continuariam a ser deles. A palavra resgatar significa libertar do pagamento de um preço. No caso de Ruth e Noemi, a propriedade de Elimeleque tinha sido vendida ou usada sob algum tipo de hipoteca. Isso explica por que Ruth também estava envolvida na transação. Em se tratando de resgate espiritual, todas as pessoas são escravas do pecado e de Satanás, conforme João 8, versículos 33 e 34 e Efésios 2, versículos 1 a 3.
e incapazes de se libertar, Jesus Cristo deu sua vida como resgate pelos pecadores, conforme Marcos 10, versículo 45, Apocalipse 5, versículos 9 a 10. E a fé nele liberta o cativo. Compreendendo o versículo 6, devemos observar que o parente mais próximo tentou proteger o nome e a herança, mas nem sabemos qual era seu nome ou o que aconteceu à sua família. Boaz assumiu o risco do amor e da obediência e seu nome, além de registrado nas Escrituras, é mencionado com honra, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, conforme 1 João capítulo 2, versículo 17. Isso também explica por que o nome de Orfa não aparece em Ruth, conforme capítulo 4, versículos 9 a 10. Compreendendo o versículo 7, o costume de tirar a sandália provavelmente se refere ao mandamento divino de andar na terra e tomar posse, conforme Gênesis 13, versículo 17, Deuteronômio 11, versículo 24 e Josué 1, versículo 3. Nos anos que haviam de vir, as 10 testemunhas puderam atestar que a transação havia sido concluída, porque viram o parente entregar a sandália a Boaz. A sandália simbolizava que o parente havia perdido o direito de ter a terra, pois Boaz agora tinha tanta terra como Ruth. Compreendendo o versículo 10, Boaz é um retrato de Jesus Cristo, o resgatador de nossa família, e esta cena não é exceção a isso. Como Boaz, Jesus não estava preocupado com a questão de pôr em risco sua herança. Em vez disso, ele nos fez parte de sua herança, conforme Efésios 1, versículos 11 e 18. Como Boaz, Cristo fez seus planos em particular, mas pagou o preço em público. E também, à semelhança de Boaz, Jesus fez o que fez por causa de seu amor por sua noiva, a igreja. Compreendendo o versículo 11, o uso da palavra Efrata é importante, pois a palavra hebraica significa frutífero. O povo queria que Ruth fosse fértil e famosa, honrando sua pequena cidade. Esse era o lugar onde Raquel havia sido enterrada, conforme Gênesis 35, versículo 19. Contudo, o mais importante é que seria conhecido como o lugar onde Jesus Cristo nasceu. Compreendendo o versículo 12, os vizinhos também queriam que a casa de Boaz fosse como a de Pérez, conforme capítulo 4, versículo 12 e Mateus 1, versículo 3. A família de Pérez se estabeleceu em Belém, conforme 2 de Crônicas, capítulo 2, versículo 5 e versículos 50 a 54. E Boaz era descendente de Pérez, conforme Ruth 4, versículo 18. Tamar, mãe de Pérez, não era uma mulher temente a Deus, mas o seu nome é encontrado na genealogia de Nosso Senhor, conforme Mateus 1, versículo 3. Compreendendo o versículo 13, é maravilhoso quando a comunidade da aliança sinceramente se alegra com a noiva e o noivo, porque o que eles estão fazendo está na vontade de Deus. Esta união sagrada inclui Deus e o povo do Senhor, e todos os noivos deveriam querer a bênção do Senhor e o povo de Deus em seu casamento. Compreendendo o versículo 15, que mudança maravilhosa aconteceu na vida de Ruth, porque ela confiou em Boaz e o deixou agir em seu favor. Ela trocou a solidão pelo amor, o trabalho árduo por descanso, a pobreza por riqueza, a preocupação por certeza e o desespero por esperança. Ela não era mais Ruth, a moabita, pois o passado se fora, e ela estava experimentando um novo começo em sua vida. Ela era agora Ruth, a esposa de Boaz, um nome que tinha orgulho de levar. Compreendendo o versículo 16, Obed foi um restaurador da vida para Noemi. A melhor maneira de começar uma vida nova é começar a investir em si mesmo na geração mais nova. Todo bebê que nasce neste mundo é um voto para o futuro, e os avós precisam se concentrar no porvir e não no passado. Ao segurar um bebê, você está segurando o futuro de seus braços. Além disso, aquela criança um dia cuidaria da família que a trouxe ao mundo, incluindo sua avó Noemi. Boaz havia resgatado a herança da família. Agora, Obed conquistaria a linhagem, protegeria a herança e iria usá-la para sustentar Noemi.
Ele viveria à altura de seu nome e seria um servo para Noemi, sua mãe adotiva. E eu encerro a compreensão do livro de Ruth, capítulo 4, trago o versículo 17. Obed traria a bênção ao povo escolhido. Ele foi avô do rei Davi, um dos maiores líderes de Israel. Davi cometeu um grave pecado, mas também foi um grande homem de fé, a quem Deus usou para edificar o reino de Israel. Ele conduziu o povo para vencer seus inimigos, expandir sua herança e, acima de tudo, adorar ao seu Deus. Na próxima vez que você vir um bebê ou uma criança, lembre-se de que aquele pequenino pode ser alguém para quem Deus planejou um grande futuro. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 15, dos versículos 14 a 33. A explicação de Paulo. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito: aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Os planos de Paulo. Essa foi a razão por que também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. E isto lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí. E bem sei que, ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo pede as orações. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Amém. Compreendendo o livro de Romanos, capítulo 15, dos versículos 14 a 33. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão deste livro. Exposição bíblica dos versículos 25 a 33. Paulo e seus companheiros haviam recebido uma oferta especial das igrejas dos gentios na Grécia para os santos judeus que estavam sofrendo em Jerusalém. Os detalhes sobre esta
coleta estão registrados em 2 de Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Aquela oferta especial tinha vários propósitos. Para começar, ela era uma expressão de amor por parte dos gentios aos seus irmãos judeus. Segundo, significava uma ajuda prática em um momento em que os cristãos judeus pobres mais precisavam. E, terceiro lugar, aquele gesto ajudou a unir judeus e gentios na igreja, formando um vínculo que os aproximou mais. Paulo considerou esta oferta como o pagamento de uma dívida. Os gentios haviam recebido riquezas espirituais dos judeus, agora eles retribuíram com as ofertas materiais, pagando suas dívidas. Paulo considerou que tinha um grande senso de obrigação para com todo mundo, conforme capítulo 1, versículo 14. Para ele, os cristãos gentios também deviam para os judeus, porque foi Israel que tinha dado aos gentios a palavra do Senhor e o Filho de Deus. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.